Hoje a gente abre um espaço que é mais do que um simples podcast, é um convite à escuta, à reflexão e principalmente ao diálogo. Porque no mundo que fala tanto e ouve tão pouco, parar para conversar já é por si só um ato transformador. A escola sempre foi muito mais do que um prédio, do que salas e corredores. A escola é um encontro de gerações e de ideias, de sonhos, também de desafios. É onde o presente se organiza e o futuro começa a tomar forma. E é justamente sobre esse futuro que a gente vai falar hoje. Eu tenho o prazer de receber uma pessoa que vive esse compromisso todos os dias. Que não apenas administra uma escola, mas pensa, sente e constrói educação na prática. Hoje a nossa conversa é direta, necessária e eu diria urgente. Qual é, afinal, o papel da escola na construção de um mundo melhor? Como educar em tempos de tantas mudanças? E mais do que isso, como formar não só alunos, mas cidadãos? Bom, Potiguara, a gente entra agora num tópico sobre a escola de hoje. Eu queria saber de você, na sua opinião, qual é o maior desafio hoje na educação atualmente? Eu acho que o maior desafio da educação brasileira é o desafio da qualidade do ensino. Alguns anos atrás, vou dizer muitos anos atrás, a educação brasileira tinha um desafio. Que desafio era? Garantir escola para todo mundo. Não havia escola para todo mundo, né? Principalmente para os moradores da periferia. Então, este desafio foi superado na transição do século XX para o século XXI. Nós podemos afirmar com toda certeza que nos dias de hoje não estuda quem não quer. Quem quer estudar tem escola, né? E escolas públicas do ensino fundamental, da educação infantil ao ensino médio, espalhadas por todo o país. Qual o desafio agora? O grande desafio é fazer com que a escola pública seja uma escola que ofereça a qualidade necessária para formar bons profissionais, boas pessoas, antenadas, linkadas com os desafios do século XXI. Porque os desafios do século XXI são imensos, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil da humanidade. Nós estamos aí, ou já estamos na Terceira Guerra Mundial, ou estamos vivendo os primórdios da Terceira Guerra Mundial. O mundo está dividido, está polarizado, eu diria, entre aqueles que lutam pelo avanço da democracia e da civilização e aqueles que olham a sociedade com um retrovisor, não olham para o para-brisa, tentam enxergar um passado que nunca existiu, né? Como se no passado o mundo fosse melhor, mais igualitário e tivesse mais inclusão. Pelo contrário, né? Hoje, apesar de todas as dificuldades que existem no mundo, nós temos, principalmente naquilo que nós chamamos sul global. O que é o sul global? São os países como o Brasil, que estamos abaixo da linha do Equador, né? Com o desafio do desenvolvimento. Então, Brasil, China, Índia, Indonésia, daí para o Paquistão, Afeganistão, Argentina. Então, os países do chamado sul global caminham na direção da sua autonomia e do seu desenvolvimento com políticas de inclusão, não é? Então, se vocês me perguntarem, o Brasil melhorou nos últimos anos? Eu não tenho dúvida, com a minha formação e com as observações que faço diariamente, que o Brasil melhorou. Olha um fato, não tinha escola para todo mundo, hoje tem. Isso não é um fato, não é um fator, um indicador positivo? O Brasil, porque nós estamos dentro de uma escola, nós temos políticas que estimulam a permanência dos alunos na escola, porque esse também é um grande desafio, né? E existem essas políticas para garantir a chegada do aluno e a permanência do aluno na escola, não é? As mulheres, na década de 60, as meninas que são as maiorias aqui do colégio, vocês não tinham autorização para jogar futebol. Na década de 30 do século passado, vocês não podiam votar, né?
E quando começaram a votar, a partir de 34, tinha que ter autorização do marido ou do pai, né? E hoje as mulheres são maioria nas escolas públicas, maioria maioria nas universidades, principalmente nos cursos de ponta, né? Administram casa e são gestoras no trabalho, ocupam funções muito importantes, né? Mas, por outro lado, a gente vê uma reação muito conservadora, né? Marcada pelos altos índices de feminicídio no Brasil. Quer dizer, na proporção em que as mulheres ganham espaço na sociedade, existe uma reação conservadora que reage de forma violenta contra este posicionamento, né? De tipo assim, da autonomia, de poder dizer não, eu quero ser feliz. Num passado não muito distante, e eu falo isso principalmente para as meninas, nós escutamos até hoje, mas era muito comum no passado falar assim, nossa, mas no passado, lembra que eu falei do retrovisor? No passado era muito melhor, as famílias tinham a sua integridade e tal. E aí eu lembro da minha experiência, da minha casa. Eu tive uma mãe maravilhosa e um pai maravilhoso. E o casamento durou muitos anos. Mas era muito comum nas famílias há 30, 40, 50 anos atrás, ter uma estabilidade em função da anulação de um dos personagens importantes dessa relação familiar, a mulher. Então as relações duravam 40, 50 anos, porque nesta relação não havia paridade, não é? Isto é, numa sociedade como a nossa, patriarcal, né? Até bem pouco tempo nós tínhamos a predominância do sexo masculino como provedor daquela casa, né? Havia um personagem fundamental que ficava com os filhos, cuidava da casa, do lar. Minha mãe era do lar, não é? E isso não a coloca numa situação inferior ou superior. Era assim que era. Mas a minha mãe não decidia muita coisa na nossa casa, né? A palavra final era sempre a do meu pai, né? Era, no geral, a ordenação, a organização da casa passava pelas vontades e os gostos do meu pai, que foi um pai muito bacana. Eu até os 15, 16 anos eu não aprendi a cozinhar, eu não sabia o que era arrumar uma cama, eu não sabia o que era limpar um banheiro, tirar uma toalha e levar para o roupeiro. Minha mãe fazia isso tudo para mim, mas a minha irmã limpava, arrumava, passava, colocava a roupa na máquina, ajudava a cozinhar, ajudava a tomar conta dos meninos, né, dos irmãozinhos. Eu era um deles. Entendem o que eu estou falando? Então, assim, o mundo está em evolução, o Brasil está em evolução, mas existe um debate muito forte entre o passado e o presente, pegando o que você falou na introdução do podcast, né? E esse é o grande desafio da escola. A escola tem que passar para vocês os conhecimentos historicamente conhecidos, português, matemática, história, filosofia. A boa escola ajuda vocês a desenvolverem o sentido crítico, porque o papel da escola é ajudar a pensar, não a induzir o pensamento, é ajudar a pensar, a dar autonomia no pensamento, né? Gerar a capacidade crítica de ouvir um podcast, ouvir uma propaganda de televisão, uma informação e falar assim, pô, será que isso é verdade? Quem é que produziu essa informação? O que ele pensa? Né? Porque hoje o que acontece? Quem não tem o sentido crítico, isso acontece direto, recebe uma mensagem no WhatsApp, opa, é isso mesmo, e ó, e sai multiplicando, manda para todo mundo. Depois passa vergonha porque mandou uma informação não confiável, às vezes mentirosa, não é? Uma informação carregada de subjetividade do outro, sem a sua própria percepção. Você acaba sendo um reprodutor de informações que nem sempre você conseguiu analisá-la. E a escola tem que... E eu acho que isso é o grande desafio da escola hoje. Com o avanço das novas tecnologias, não é? Com a questão das redes sociais, desse mundo telemático, nós precisamos criar as condições. Eu acho que
esse trabalho que a Turma 3001 está fazendo com a orientação da professora Barbarella ajuda muito a vocês a pensarem nisso, né? Discutir a informação, qualidade da informação. E para quê? Para que a gente possa melhorar substancialmente esse ambiente que a gente chama de ambiente virtual, que hoje está muito carregado de desinformação, de ódio, de preconceito, não é? E só pessoas devidamente formadas, qualificadas, terão as condições de reverter isso, transformar o ambiente virtual num ambiente civilizado, com respeito, com liberdade para expor as suas ideias, mas você não pode ter liberdade para cometer crime. E tem muito crime acontecendo porque a gente está sem essa percepção, né? Então, a internet pode tudo? Não. O que não pode fora da internet, não pode dentro da internet. Eu não posso acusar uma menina. Gente, não sei se vocês já viram aí, muitos alunos em escolas públicas e privadas estão nas suas redes sociais elegendo as meninas estupráveis da escola. Você ouviu isso? Não. Isso virou uma febre. Meninas estupráveis, isso é crime. Olha o passado que eu fiz uma reflexão para vocês sobre o presente. Isso é um passado muito forte, né? Machista, patriarcal, de domínio de um gênero sobre o outro, não é? No mundo civilizado, né? Mulheres são diferentes dos homens são diferentes das mulheres. Nós somos diferentes, mas no mundo civilizado nós temos os mesmos direitos. E como já diz a mensagem, não é não, né? Não é não. Olha, se eu olhei para uma menina, a menina não olhou para mim, acabou por aí, não é? Mas esse momento que nós estamos passando está recuperando essa dimensão que a gente precisa superar. É o que eu falo, a gente tem que olhar para o para-brisa e não para o retrovisor, porque esse lado do passado é muito negativo e a gente precisa superar. Mas isso vai acabar com a família? Que vai acabar com a família, né? As boas famílias são aquelas em que você dialoga, conversa, divide as tarefas, né? Essas são as boas famílias, né? É isso, eu não sei se... Tá bom. Tá ótimo. E entrando nessa questão de sociedade, eu queria saber o que você acha que a escola... Eu quero saber, na verdade, se você acha que a escola está conseguindo acompanhar as mudanças na sociedade hoje. As mudanças estão dentro da escola. Sim. Mas a escola é uma instituição conservadora. E eu falo isso não de forma negativa ou pejorativa. A instituição escola, ela tem um papel fundamental de gerar, não só de transmitir conhecimento, mas de estabelecer padrões também de comportamentais. Então, por exemplo, aqui a gente tem hora para entrar, não tem? Sim. E tem hora para sair. Sim. Tem hora para o recreio. Tem hora da aula de física. Tem hora da aula da matemática. Tem uniforme. Volta e meia, vocês me pegam como diretor falando assim, como é que é, filho? Que palavrão? Vocês não me pegam falando assim de vez em quando? Chamando a atenção? Já disse bom dia? Já disse boa tarde? Né? Volta e meia a gente entra numa turma e dá uma chamada forte para dizer o seguinte, aqui dentro tem autoridade e a autoridade principal é do professor. Porque o mundo é assim, não é? O mundo precisa de regras para a gente conviver, né? Regras pactuadas, mas precisam de regras. Sem regras, essa escola não funciona. Imagina se todo mundo dentro da escola pudesse decidir se ia assistir aula ou não. Se todo mundo pudesse decidir que agora eu vou sair da sala de aula. Não seria a escola que a gente conhece. Pode ter um outro modelo de escola? Pode. Mas é esse modelo de escola que nasceu principalmente no século XIX, ele está vivo até hoje, né? E o que acontece é muito interessante. A gente reclama da escola, a escola é chata, a escola é isso, mas olha, eu vejo isso ao longo dos últimos anos que eu estou à frente aqui da direção do CEPRA. Quando vocês saem daqui do terceiro ano, é uma choradeira, é uma saudade, né? Porque aqui representa, é o último ano deste momento maravilhoso que vocês estão vivendo. A partir daqui,
é uma pauleira. A sociedade vai cobrar de vocês um emprego, vai cobrar de vocês uma universidade, um curso técnico, a contribuição, a conta de luz, pagar a própria internet. Não vai. Né? Alguns meninos e algumas meninas aceleram o passo e já saem daqui carregando um bebezinho no colo. Não acontece isso. E aí a dureza da vida aparece. Então aqui ainda é o último ano desse respiro da adolescência para a juventude. Né? Eu acho que isso é fantástico. Mas por outro lado, essa escola tem esse componente que é o lado chato da escola, mas que é o lado necessário da escola. Tem menino aqui que nunca recebeu não em casa, aí começa a receber não aqui. Em casa, papai e mamãe deixa fazer tudo. E aí começa a receber não em casa. Ele reage, não é? Existem muitos meninos aqui que já recebem não em casa e vão receber não aqui também, não é? Porque a escola é assim. Eu costumo dizer que o bagunceiro na escola é o primeiro a falar mal da escola, né? Aquele que não quer cumprir as ordens. Eu estou vendo aqui o Vitor Hugo e Anderson, meus amigos lá da sala de direção. Volta e meia eles estão lá, né, para a gente conversar. Mas esse é o papel da escola, porque vocês estão em fase de formação. Nós já perdemos alguns alunos aqui, e eu digo com muita tristeza isso. Eu já fui responsável pela expulsão de alguns meninos. Mas esses são casos extremos, porque é uma decisão difícil entre um aluno e 700 alunos. Então, quando um aluno, com o seu comportamento, a sua postura, a sua falta de responsabilidade, ele significa a possibilidade de corromper o trabalho geral da escola, ele não serve mais para ficar na escola. Porque você tem que pensar na coletividade. Mas isso é o extremo. Raramente isso acontece, mas já aconteceu. Você sabe que já aconteceu aqui, que alguns meninos e meninas foram convidados a sair da escola. A gente não faz isso com alegria, não. Mas eu tenho que pensar em 600 e 700. Hoje vocês são 700 na escola. 700 alunos. Imagina se não tivesse o Tião no portão. Não é? Se não tivesse o Gelson gritando, vai para a sala de aula, vai. Faz parte. Faz parte da escola. E aí vocês vão falar, quando o Gelson, eu e o Gelson temos a mesma idade. Nós somos dois bons velhinhos que ainda estamos trabalhando. Mas vocês vão lembrar do Potiguara, do Gelson, dos professores, o professor mais legal, o professor mais chato, aquele professor Caxião, de todos eles. Todos eles vão estar na memória afetiva de vocês daqui a alguns anos. Outro dia eu vi o Mário Sérgio Cortella, que é um pensador, filósofo da educação. Ele é muito bom. Mário Sérgio Cortella. Ele falou assim, a única profissão no mundo em que você está andando na rua, passa um ex-aluno do outro lado da rua e chama professor e atravessa a rua para cumprimentar, é a nossa. Isso acontece comigo de vez em quando. E faz questão de passar, ô professor, e aí a gente pergunta, como é que tá, o que você está fazendo? Aí a gente, quando tem aquela notícia maravilhosa, poxa, eu estou fazendo um curso tal, olha, eu estou empregado não sei aonde, poxa, eu estou fazendo meu mestrado. Pô, aí é a glória pra gente. Tipo assim, ajudamos, porque a gente não faz milagre. Não é a escola que faz, a escola ajuda, mas quem constrói a trajetória são vocês, a escola ajuda. Aí a gente pensa assim, nós ajudamos esse menino, essa menina a construir o seu caminho e essa pessoa vai deixar um legado para a sociedade. Esse é o nosso papel. E agora a gente vai entrar no assunto de saúde mental. E hoje se fala muito sobre ansiedade e pressão nos estudos. Como a escola pode ajudar os alunos nesse sentido? Aos alunos que têm ânsia. Eu acho que me permita fazer uma reflexão. Sim. Eu acho que vocês estudam pouco, não é? Vou fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui sonha em fazer medicina? Nessa turma? Tem alguém? Tem? Você está estudando quantas horas por dia para fazer o Enem para medicina? Eu estudo na escola e curso depois. Faz o curso depois. Então você está estudando as nossas 5 horas, mais ou menos, e mais do que? Umas 3 horas no curso? Uns 4, 3 anos. Que significa mais aula. É aula aqui e aula lá. E quanto tempo você dedica para o seu estudo? Você e aquilo que você aprendeu. Fazer exercício, ler um texto, fazer um exercício de física, um exercício de matemática.
Não muito tempo. Então eu vou dizer para você, você está estudando pouco para passar para um curso de medicina. A concorrência é grande, né? A não ser que você tenha condições de estudar numa universidade privada de medicina, que as mensalidades variam entre 9 mil e 15 mil reais, sem custo de hospedagem, alimentação, etc. Não é? Então, o Brasil tem uma rede pública de universidades para todos, não é? E nós temos uma política de cotas para alunos que saem da escola pública. Muita gente foi contra isso. Muita gente vai contra. Tem gente ainda contra, não é? Mas existe uma discussão sobre meritocracia. Eu vou responder a sua pergunta, tá? Mas é porque eu entrei nessa história. Existe uma questão sobre meritocracia, uma discussão sobre meritocracia, né? Que é importante, né? Vocês estão aqui hoje na 3ª série, mérito de vocês. Vocês estudaram física ou estão estudando com o professor Dornelas, né? Passaram pelo Nigre ou estão com o Nigre, passaram ou estudam com o Robson, passaram por vários professores, alguns mais duros, alguns mais flexíveis, vieram do ensino, vocês estão estudando há mais de 12 anos. Então tem um mérito aqui. Mas vocês são alunos de escola pública, não é? Muitos de vocês têm que ajudar em casa a família, ajuda o irmão em casa a cuidar, porque a mamãe tem que sair para trabalhar. Tem gente aqui que sai para o jovem aprendiz, não é? Tem gente aqui que sai daqui e vai para a FATEC, tá certo? Tudo bem. Alguém aqui faz curso de inglês particular? Não é? Então, para vocês entenderem a lógica da meritocracia. Nós somos alunos de escola pública aqui. Então, aí tem os alunos da escola particular, meninos de classe média, meninos de classe média baixa, meninos de classe baixa e meninos ricos, né? Aí eu faço a pergunta, dá um passo à frente, está todo mundo aqui, terceira série do ensino médio, dá um passo à frente quem faz curso de inglês. Quantos vão dar um passo? Certo? Dá um passo à frente aqui quem, além do curso de inglês, faz um curso particular que nem o passei, para complementar os estudos da manhã. Quantos vão dar esse passo? Dá um passo à frente aqui quem não tem nenhuma responsabilidade com as tarefas de casa, que só estuda, que não trabalha, não ajuda a cuidar do irmãozinho mais novo, não tem responsabilidades do lar, etc. Dá um passo aí. Né? Vocês perceberam? Onde é que está a meritocracia nesse ponto? Se aqui você tem um menino que ele estuda na escola pública, ele ajuda a cuidar da família, ele tem que trabalhar como motoboy, como nós temos vários alunos aqui, hein, que trabalha como motoboy, trabalha como chapeiro, né? Trabalha à noite para vir estudar de manhã. Esse menino aqui não disputa em pé de igualdade com esse outro menino que eu falei aqui, que tem computador em casa bacana, internet de alta qualidade, biblioteca bacana, que só estuda, que faz curso de inglês, que fala inglês perfeitamente, que além disso faz um bom curso, etc e tal, e tem todo o apoio para fazer o vestibular para medicina. Não tem uma diferença aqui? A meritocracia só existe realmente, só dá para falar nisso quando todos estão no mesmo pé de igualdade. Aí eu volto à discussão. O desafio da qualidade da escola pública é um dos maiores do Brasil. Não é? Mas aí, voltando à sua pergunta, então eu acho que a pressão sobre estudos eu não acho forte. Eu acho que o problema não é esse. Eu, avaliando vocês, eu não vejo muita pressão para vocês estudarem, tirar notas, etc. Até porque a nossa média aqui é regular, é baixa. 5 para passar, não é? Então tem um aluno que pode passar com 10, tem um aluno que pode passar com 5. O aluno faz 15 pontos, tem um aluno que faz 30 pontos. Mas o que fizer 15, quem faz 15 passa da mesma forma. A pressão para estudar, para passar de ano, no meu ver, não é uma pressão muito forte na nossa escola. Diria que até há uma facilidade grande de você passar de ano se você for um aluno regular. Venho à escola, presto atenção, né? Faço as atividades dos professores, vou passar de ano. Então eu não vejo muito essa pressão. Agora, o que eu vejo? Eu vejo um outro tipo de pressão, e essa sim é muito forte. Porque na mesma proporção que a sociedade fala assim, você tem que estudar, tem que ir para a escola, etc e tal, esta mesma sociedade, que é uma sociedade de consumo, altamente competitiva, coloca para vocês que vocês têm que ter sucesso financeiro.
É ou não é? A pressão para o sucesso financeiro. Eu acho que a nossa felicidade se dá nessa conjunção dessas coisas. É o equilíbrio. Ninguém vive sem ter acesso aos bens materiais. A gente precisa ter conforto, né? A gente precisa ter acesso aos bens materiais, mas isso não é tudo. Mas hoje, na nossa sociedade, existe uma pressão muito grande para o sucesso financeiro. É o carrão, é a roupa de marca, é o perfume não sei das quantas, sei lá, são várias coisas que estão... o celular tem que ser iPhone, porque se não for iPhone de última linha, eu tenho até vergonha de mostrar o celular que eu tenho, não é? Isto sim gera, para a geração de vocês, angústia, depressão, etc. Porque, veja, se felicidade é sucesso financeiro, a maioria de vocês não alcançarão esse sucesso. Isso é, eu vou dizer com muita clareza aqui para vocês. A maioria de vocês não serão pessoas ricas, mas vocês podem ser pessoas bem-sucedidas. Ricas? O Brasil é muito desigual. Ou não é? O Brasil é muito desigual. Eu estava vendo agora, eu leio muito, tá, gente? Eu estava lendo, todo mundo já ouviu falar do escândalo do Banco Master. Está na mídia. Estão vendo? Já ouviram falar? Sim. O escândalo do Banco Master, né? Aí eu li que o presidente desse banco, que já foi fechado pelo Banco Central, que ele gastou num final de semana 68 milhões de reais em festas, compras de iate, de avião, seja lá o que for. Vocês têm noção do que é 68 milhões de reais? É muito dinheiro. É um absurdo de dinheiro para uma pessoa só. Ele gastou no final de semana. Quanto é que é o salário mínimo no Brasil? 1.600 e alguma coisa. Não é? O cara ele gastou 68 milhões. Não estou inventando isso. Está aprovado. Então, assim, o Brasil é um país muito desigual. Então, ricos são poucos, não é? Mas nós temos as condições, pela educação, pelo esforço de cada um, de sermos pessoas que nós temos condições de alcançar, né? Uma vida digna, um bom trabalho, uma remuneração digna, que permita um planejamento de médio prazo, para comprar sua casa, para ter o seu automóvel, para o transporte, para pagar suas contas, para levar a família, sair junto com a família para jantar fora no final de semana. Olha que coisa bacana. Isso é ser rico? Isso é possível para todos nós aqui. Mas isso requer esforço pessoal e projeto de vida, né? E sair da armadilha que gera, na minha opinião, tá, gente? Que gera angústia e depressão de que sucesso significa ser uma pessoa muito bem sucedida financeiramente. E isso gera muita angústia. Nos Estados Unidos, existe um fenômeno social que atinge adolescentes e jovens, principalmente os jovens. Chama-se as mortes por desespero. Desespero porque no mundo de hoje, isso é uma pesquisa nos Estados Unidos, tá? Pela primeira vez em anos, a geração dos pais alcançaram um padrão de vida que os filhos não conseguirão superar. E ora, se eu vivo numa sociedade em que ter sucesso é ter muito dinheiro e eu já sei que eu não vou conseguir viver melhor que os meus pais, isso gera uma profunda crise existencial para milhões de jovens e adolescentes. Consequência disso: depressão, angústia, consumo de drogas, né? Suicídio. Eu li outro dia um texto do Gianetti, que é um filósofo brasileiro, que a expectativa de vida do jovem americano hoje é mais baixa do que de um jovem que morre em Bangladesh. Isso é, que mora numa região pobre do mundo. A expectativa é menor por conta disso, né? Depressão, angústia, porque a expectativa de vida em cima de um monovalor. Qual é o monovalor? Eu tenho que ser rico, eu tenho que ser mais rico que os meus pais.
Só que isso não está posto para todo mundo. Assim, a gente tem que agregar isto é, né, tem que agregar ao nosso sucesso financeiro no sentido não de ser rico, mas de viver bem, com valores. Porque tem determinadas situações que são fantásticas e elas não precisam de muito dinheiro para a gente ser feliz. Mas isso depende dos valores que você tem, não é? Se o meu valor para ser feliz é ter uma Ferrari, eu vou ter a Ferrari, aí eu compro a Ferrari, mas aí amanhã não vai ser mais a Ferrari. Mas se o meu valor para ser feliz é assim, poxa, eu preciso de um carro porque eu gosto de viajar com a minha família de carro. Pode ser um Kwid, como é que chama o carrinho? Pode ser um Kwid? Kwid. Não pode ser um Kwid? Não pode ser? Pode. Pode ser o carro que eu consiga comprar de segunda mão. Ah, mas amanhã eu quero ter um carro melhor, ok. Mas eu quero um carro para viver. Não para botar numa vitrine e eu sair desfilando aí para todo mundo ver aquele ronco. Você entendeu? Lógico. E o cara tá com a Ferrarão, olha lá. Não é? Vocês entendem? Então, se a escola consegue discutir isso com vocês, eu acho que a gente ajuda a superar esse grande desafio que atinge vocês neste momento relacionado a essa pandemia de depressão e angústia. Para encarar o dia, café ou coragem? Coragem. Qual dá mais trabalho, aluno atrasado ou professor atrasado? Professor atrasado. Se pudesse dar nota para ser diretor, qual seria? 12. Por ser diretor. 12. 12? Reunião de pais em uma palavra. Confusa. Se a escola visse um filme, seria drama, comédia ou sobrevivência? Seria drama. Educação pública em uma palavra. Maravilhoso. Um orgulho como diretor. O sucesso dos alunos. Disciplina ou diálogo? Diálogo com disciplina. Um conselho para os alunos. Estuda. Uma mudança urgente na educação. Educação infantil, uma mudança. 100% dos alunos de 0 a 5 anos matriculados na educação infantil. Professor nasce pronto ou se forma? Se forma. Se forma. Deixe uma mensagem final para a comunidade escolar. Para a comunidade do CEPRA, Uhum. honrar o nome do CEPRA. Honrem o nome do CEPRA. O CEPRA é um velho senhor de mais de 70 anos de idade, 71 anos de idade. Essa escola já formou gerações e gerações de paracambienses e de pessoas que moram também nos arredores. Ela tem um nome, tem história, então o papel de vocês é zelar por esse nome e deixar um legado para que na frente vocês, com todo orgulho, um orgulho que todas as pessoas que eu conheço que passaram por aqui digam: eu fui aluno do CEPRA. Obrigado, Potiguara. Foi um privilégio receber você aqui. Tá? E a gente finaliza agora o nosso podcast. Obrigado por você ter assistido.